Qual a relevância do multilinguismo na União Europeia e como devem as universidades contribuir para esse multilinguismo? O multilinguismo é cada vez mais importante numa sociedade em que temos esta espécie de língua franca que é o inglês. Essa seria a razão mais imediata, mais recente, mais contemporânea. De qualquer forma, numa circunstância que é da nossa Europa a várias nações, nós nunca podemos esquecer que a língua é fundamental na afirmação da identidade de um país e de uma nação também, e, portanto, faz todo o sentido a União Europeia cuidar dessa diversidade dentro do que nos é comum, do chão comum da União Europeia. Por outro lado, a escolha de obras da literatura universal, digamos assim, e, sobretudo, obras que, de cada vez que são traduzidas, porque são obras literárias, cada vez que são traduzidas de uma língua para outra, não traduzem só a língua, traduzem também a cultura. E, portanto, é o elemento fundamental que, mesmo na era da inteligência artificial, todos, ou a grande maioria dos tradutores e das pessoas que estão ligadas às humanidades, dizem que é insubstituível pela máquina, neste sentido da possibilidade de interpretação de uma língua pelo contexto não só da obra, do autor, mas depois das referências que tem às realidades a que os textos literários se referem e que podem ter mais do que um sentido. Uma coisa é traduzir uma obra técnica, um texto técnico, outra coisa é traduzir um texto literário. E o elemento humano é fundamental. Portanto, julgo que ligamos aí com as questões culturais, muito importante na área das humanidades e das ciências sociais. Portanto, julgo que é muito importante termos aqui esta exposição, à semelhança de outras que já foram acontecendo, e muito importante estar aqui no espaço da Biblioteca Geral da Universidade, neste espaço do Colégio Espírito Santo, um lugar de passagem que seguramente quem venha aqui ainda consultar o livro físico possa deparar-se com estes exemplares, possa até tocar-lhes e mexer-lhes e ver o que é que têm de comum e o que é que têm de diferente. O que têm de comum é a linguagem universal da ilustração, portanto, do desenho, a linguagem visual, e depois, no desafio de um ambiente universitário que também, graças à União Europeia, faz mobilizar tantas nacionalidades, poder esta exposição constituir uma oportunidade para alunos, colegas, estudantes de diferentes nacionalidades se reencontrarem com as suas línguas a propósito do mesmo objeto. Bom, eu acho importante precisamente porque dá a ideia da expansão desta obra também, não é? E do quanto ela pode chegar, neste caso é à União Europeia, mas de facto ao mundo inteiro, não é? Eu acho que para nós é importante também dar a conhecer a toda a comunidade académica e fundamentalmente aos alunos esta imensidão, diria eu, desta obra, e que eu própria nem conhecia todas estas traduções, não é? Por isso eu acho que é fundamental, sobretudo para percebermos a dimensão. Sim, eu acho que é fundamental que a nossa universidade possa acolher esta iniciativa por vários motivos. Em primeiro lugar, porque se trata de uma lógica muito europeísta, de termos edições de várias línguas. Não é apenas uma exposição do Príncipezinho, é uma exposição de edições em múltiplos países, em múltiplos idiomas, e num tempo que eu creio que é um tempo de muitos desencontros, não é? É fundamental que possamos ter aqui esta prova de que há uma série de aspectos da nossa vida que podem ser, que são universais, têm um valor universal, intemporal, e uma obra destas que é marcante, independentemente, tem os seus admiradores indefetíveis e tem os seus detratores também, não é? E isto por ser uma obra marcante, eu acho que é muito, muito relevante que nós tenhamos acolhido aqui
Eu creio que todos os adultos com quem falamos se lembram do Príncipezinho em algum momento das vidas deles ter passado. Uns gostaram mais, outros foram mais marcados, outros não tanto, mas toda a gente sabe do que é que estamos a falar, toda a gente repete algumas frases do Príncipezinho sem se dar conta de que o está a fazer. O essencial é invisível aos olhos, etc. E eu acho que a nossa academia deve acolher este tipo de iniciativas e sobretudo também para esta questão dos múltiplos idiomas, nós percebermos que é possível o entendimento, a abertura ao outro, a abertura às outras culturas, ao diferente. Temos que cada vez mais investir nisso. De que maneira a obra trata questões filosóficas e existenciais? Foi publicada em 1943 e, curiosamente, publicado nos Estados Unidos em duas línguas, o francês e o inglês. Portanto, já aí ele era já é um objeto estranho, digamos assim, e pioneiro nestas questões de poder ser lido por mais do que um nativo de língua. O Príncipezinho é, de facto, uma obra que nos responde àquelas perguntas que nós aprendemos a fazer quando começamos a pensar a filosofia, não é? Que é quem somos, de onde vimos e para onde vamos. A isto, o Príncipezinho junta, e o Saint-Exupéry juntou-lhe, a criatividade. Não é? A criatividade quer do autor, quer depois, volto à questão da linguagem visual, no desafio da criatividade ao leitor. Portanto, por isso mesmo, muitas vezes, ela é confundida como uma obra da literatura infantil-juvenil, não é? Mas ela é, de facto, uma obra transversal, ou como se diz no jargão da literatura, uma obra crossover, não é? Atravessa várias faixas etárias, pensando sempre numa literatura no leitor. E, portanto, quando e toda a gente conhece, enfim, quem conhece o Príncipezinho, sabe que um dos ícones do Príncipezinho é aquela ilustração que parece um chapéu. E depois não é um chapéu, mas é uma jiboia que engoliu um elefante. Portanto, quando se lê o texto ao mesmo tempo que se vê a ilustração, esse equívoco é desfeito, mas persiste esse questionamento do que parece e do que é. E isto são tudo questões filosóficas que nós temos que, enfim, que faz parte da nossa... Nós nos pormos no centro do lugar onde vivemos, que é esta terra, e, por outro lado, numa época em que a ficção e a realidade tendem a confundir-se, com agenda ou sem agenda, e falo da desinformação e das fake news, não é? Quer dizer, nós temos que cada vez mais perceber a distinção entre o texto literário ficcional, poético, e o texto informativo. E o texto, e se um não pode ser confundido com o outro, o trabalho sobre um texto literário, de que depois outros, quem está ligado à didática falará melhor, o trabalho com o texto literário ensina-nos a perceber o que não está dito no meio das palavras. Portanto, tudo isto está muito presente no Príncipezinho, do Saint-Exupéry. Portanto, faz todo o sentido este livro a propósito do multilinguismo na Universidade de Évora. Bom, sobretudo, acho que retrata muito bem isso, não é? Acho que é uma obra que atravessa aqui muito de todo o desenvolvimento, desde a infância até à finitude, diríamos assim. Acho que debate aqui vários aspectos, não é? Da existência humana, do modo como as pessoas se relacionam, da maneira como se relacionam também com o seu mundo interno e, obviamente, cada um fará a sua leitura, não é? E acho que também é daqui que decorre a criatividade desta obra, é a possibilidade de nos alargar aqui muitos horizontes de interpretação, de imaginação, mas acho que sobretudo retrata muito este aspecto relacional que para nós da área da psicologia, da psicanálise, tem sempre um lugar fundamental, não é? O modo como as relações nos transformam, nos modificam internamente e externamente, portanto acho que sobretudo esse aspecto fica aqui muito em evidência. Começando muito pelo início, não é? Porque
logo no início, retrata muito esta relação entre a criança e o adulto, esta assimetria e esta incompreensão que às vezes a criança encontra no mundo do adulto e como isso pode ser condicionador, não é? Determinado autor diz, podia ter sido um grande pintor e não foi porque não foi reconhecido pelos adultos enquanto alguém que tinha competências para tal. E isso eu acho que é fundamental, para nós tem uma importância tremenda este olhar que se tem sobre a criança e sobre as suas competências e como isto pode condicionar muitas vezes o desenvolvimento, a ausência do reconhecimento e da validação por parte do adulto, não é? E depois, ao longo da obra, há uma série de aspectos que remete para estas questões mais da existência humana, dos modos de funcionar, não é? Os vários elementos que vão surgindo, não é? O rei, o bebedor, o homem dos números, não é? Tudo isto remete para funcionamentos humanos, uns mais defensivos, mais saudáveis, mas que têm a ver com toda a experiência interna e a maneira como depois a pessoa se posiciona. Só para dar uma ideia que eu acho fantástica, esta do rei, que é muito estas relações que imperam muito até nos dias de hoje, por isso esta é uma obra também sempre atual, nos dias de hoje estas relações muito de dominador-dominado, não é? O rei tinha que mandar em alguém e por isso vivia sozinho, não é? Acho fundamental também isto, que é de facto estas vivências que depois acabam sempre sozinhos nos planetas, não é? Pensando no que pode ser educar, que reflexões é que podem emergir da leitura do Príncipezinho? Continuando essa espécie de equívoco também de que a literatura infantil-juvenil é assunto de crianças, o Príncipezinho vem precisamente provar que assim não é. Quando alguém nos pergunta, a nós que trabalhamos a literatura infantil-juvenil, quando evoca imediatamente o Príncipezinho, e é bom que o faça, porque é sinal que conhece o Príncipezinho, há muitos equívocos que nós temos que desfazer. Porque se nós lemos com atenção o Príncipezinho, ele é tudo menos fácil. O que não quer dizer que a literatura infantil-juvenil seja fácil, não é? Mas a presença do adulto, portanto, do mediador, seja bibliotecário, seja professor, seja educador, é muito importante da maneira como o texto, como o livro, enfim, e o texto é oferecido às crianças. Portanto, mais uma vez, não é entregar o livro a uma criança e esperar que a criança o entenda. Portanto, esse fator é muito importante e todos os lugares onde vivem os livros, nas bibliotecas, nas livrarias, nas escolas, são lugares que não dispensam essa presença e lugares onde maioritariamente frequentados por crianças, ou espaços maioritariamente frequentados por crianças, não se dispensa a intervenção do adulto. E, portanto, o livro até cria algumas situações em que, no meu entender, isso é uma opinião pessoal, que partilho com outras pessoas até mais estudiosas, em particular do Príncipezinho, o livro até usa algumas técnicas que são menos habilidosas do que o conjunto da obra. Ou seja, o conjunto da obra é muito mais valioso do que essa técnica que tenta aproximar o leitor infantil do leitor do livro, não é? Para além da ilustração, ela é igualmente adorável, digamos assim, para quem goste, e há muitas pessoas que gostam, porque senão não tinha passado para o merchandising, por exemplo. Para além disso, para quem gosta muito e estuda bem o texto, vamos reparar que o texto é muito complicado, em determinadas alturas é muito complicado de se perceber. Mas há um truque que o Saint-Exupéry usa, uns gostam, outros não, que é, da primeira vez que o Príncipezinho fala com o aviador, ele diz, vou traduzir, enfim, vou traduzir livremente, ele diz, ele trata-o simultaneamente por tu e por você. E, portanto, o que é um traço das crianças, não é? Mas que parece ali sempre um bocadinho falso relativamente ao próprio desenvolver da personagem ao longo do texto.
Ou seja, nós percebemos que o Príncipezinho tem uma maturidade poética, não é? Porque ele olha para aqueles mundos todos e faz-nos olhar como se fosse a primeira vez, e afinal está cheio de seres que somos nós, nas nossas diferentes facetas e nas nossas diferentes personalidades. E portanto, não seria numa lógica também, enfim, é possível na ficção existir, que é o de confundir uma questão gramatical, não é? Portanto, é um bocadinho artificioso esse querer mostrar o Príncipezinho como uma criança que ainda faz isso, quando depois ele tem uma maturidade nas perguntas muito, muito curiosa, que é uma maturidade, como eu disse, poética, não é? Porque faz as perguntas mais simples para se obter, para mostrar como o mundo é complicado. Fundamental para isso, porque expande, porque leva à reflexão e, portanto, à imaginação e acho essencial em termos de aprendizagem, porque alarga os horizontes, não é? Quanto mais nós imaginarmos, mais criarmos, mais expansão há da vida mental e emocional e cognitiva também, obviamente. Não é? Relativamente a essa pergunta, eu creio que podíamos ter uma abordagem um pouco mais restritiva da coisa. O Príncipezinho é efetivamente uma obra literária que pode encaixar-se no plano curricular como objeto, não é? Em determinadas disciplinas, por exemplo, nas disciplinas de língua estrangeira, e temos aqui este exemplo da exposição em diversas línguas, imaginando que a língua estrangeira que os alunos estão a aprender é espanhol, francês, inglês, alemão, aquelas que normalmente são oferecidas no sistema educativo português. É um texto que pode ser utilizado, não diria como pretexto, mas é um texto que pode ser utilizado para trabalharmos a língua, a cultura, determinados valores que são universais numa aula de língua estrangeira. Também na aula de português, e estas disciplinas, a língua materna e a língua estrangeira, são aquelas às quais eu estou mais ligado, porque faço formação de professores no meu departamento. Fazemos formação de professores de língua materna e de língua estrangeira. E nesse sentido, o Príncipezinho passa nas aulas, passa pelos alunos, passa enquanto pai de filhos que passaram pelo sistema. O Príncipezinho entrou lá em casa. A edição que tive a ocasião agora de reler estava na estante de um dos meus filhos e deve ter circulado pela estante dos outros. E, portanto, foi uma obra que foi marcante e, neste sentido, os professores, os educadores, os mediadores de leitura podem utilizá-la como indutora de reflexão, como experiência até de leitura literária, sei lá, abertura a outros mundos, a mundos possíveis, e portanto, encaixa-se naquilo que é o trabalho sobre a comunicação literária e a relação entre leitores, textos, contextos de leitura, mediação, etc. Não é? Num patamar um pouco mais abrangente, pensando naquilo que é educar, se pensarmos que se calhar educar pode ser esse processo de conduzir as pessoas ou de ajudar, melhor assim, as pessoas a que descubram aquilo que se calhar faz delas um ser humano, seja isso o que for, isto é descobrir a sua humanidade. Nesse processo, as reflexões que podem emanar de uma obra como esta, atenção, é obviamente uma obra no seu tempo, não é uma obra com 80 anos, e hoje poderíamos ter alguns aspectos, não vou entrar nesse tipo de polémica, mas hoje podíamos ter alguns aspectos desta obra, algumas abordagens a ser objeto de cancelamento porque ferem isto ou ferem aquilo. É uma obra no seu tempo, de um homem do seu tempo, e portanto, traz esta mundividência para os nossos olhos. Mas traz também uma série de aspectos que são universais, que têm a ver com a descoberta, a autodescoberta, que têm a ver com a capacidade de abertura ao outro, aliás, numa perspectiva, e enquanto texto narrativo, ocorrem muitas vezes as palavras de Martha Nussbaum, que numa das suas obras refere que a imaginação narrativa, ou o trabalho sobre a narrativa, sobre as artes, mas nomeadamente sobre a narrativa, é um instrumento fundamental na promoção da empatia. Não é? Até dá o exemplo das mães quando cantam às crianças aquela canção de embalar Twinkle, Twinkle, Little Star, How I Wonder Who You Are. Estão a pensar, quem serás tu? É o outro que está distante, que eu não conheço. E este exercício de papéis, este jogo de papéis,
que a passagem pela narrativa, o colocar-se no papel do príncipezinho, colocar-se no papel do narrador, os diversos mundos que ele vai percorrendo são mundos possíveis, muito tipificados, é certo, não é? E também me ocorre agora, estou em modo um bocadinho divagante, mas ocorre-me também a propósito dos mundos que o príncipezinho, os planetas que ele vai percorrendo, não é? Ocorre-me do planeta onde está o homem de negócios, não é? E eu creio que a pergunta era exatamente o que é que pode ser educar. Eu acho que às vezes pensamos muito nos processos educativos, no educar, na entrada e sobretudo na educação escolarizada, pensamos muito em termos de um espaço e um tempo de acumulação de conhecimento, não é? De embutir conhecimento na cabeça das crianças para que depois elas façam qualquer coisa com isso, para que operacionalizem, nomeadamente para que sejam mais competitivos, para que consigam triunfar, para que consigam... E trabalha-se muito, se calhar estou a ser, como todas as generalizações, ao fazê-la sou abusivo, mas eu acho que se trabalha muito para uma certa performance educativa, que depois é traduzida numa nota, que dá para entrar num curso e que dá para eu depois ser competitivo no mercado de trabalho, mas não se entende tanto a educação como um processo global em que toda a pessoa deve estar envolvida. A escola não deve ser só de professores que são bons técnicos, os funcionários não docentes devem ser também pessoas que tenham capacidade de abertura ao outro, capacidade de criação de ambientes onde as pessoas possam florescer, não é? Onde as pessoas possam estar abertas àquilo que não se vê, mas se é tudo muito... E para isso precisamos de tempo. A dada altura, no Príncipezinho também se diz que é preciso paciência, não é? Uma das coisas que se diz é que é preciso, para entender os outros, se calhar estou já aqui, mas para entender o outro é preciso paciência. E a paciência exige tempo. E o nosso cotidiano hoje não se compadece muito com isso, não é? Passamos o tempo a fazer as contas do homem de negócios, não é? E que faz contas e contas e contas e contas porque faz contas, não é? É esse o seu desígnio, não é? E, portanto, eu acho que devíamos investir em educação em escolas que fossem ambientes onde as pessoas pudessem florescer, não é? Às vezes digo isto e acho que as pessoas podem achar este indivíduo vem lá da área da educação e é tudo muito utópico, são coisas que não são concretizáveis. Eu acho que todos desejaríamos isso, não é? Se víssemos bem, todos desejaríamos isso. Se calhar éramos um bocadinho menos competitivos, mas éramos um bocadinho mais humanos. E na hora de tomar determinadas decisões estávamos mais abertos ao outro. Não sei. Como pode a jornada do Príncipezinho ser vista como uma jornada de autodescobrimento e de crescimento psicológico? Acho que eu apontaria para estes aspectos, não é? Que começa por esta relação entre a criança e o adulto e como é que ela é vista ou não pelo adulto e como é que isto depois é interiorizado, não é? Estas representações que a criança vai formando acerca de si na relação com os outros e depois o modo de lidar com esses sentimentos de vergonha ou de inferioridade que são aqui referidos, não é? O bebedor que bebe e que tem vergonha, mas que se calhar já bebe porque tinha vergonha antes e não conseguia lidar com ela, o vaidoso que só vive para ser aplaudido e, portanto, que também está sozinho, mas cada um que encontra o que ele espera do outro é só ser admirado e apreciado, sem ter em conta o outro e a existência do outro. Portanto, isto faz-nos perceber aqui muitas modalidades relacionais que podem não ser saudáveis e as saudáveis seriam estas que remeteriam para coisas mais simples, que remeteriam mais para estes aspectos de ir em direção ao outro, não é? Do cativar o outro, de ser cativado e do cativar. Portanto, acho que é uma riqueza interpretativa tal que nós podemos fazer que nos conduz muito a estes processos de desenvolvimento e também, sobretudo, lá está, de lidar com as adversidades, não é? Porque o príncipezinho a determinada altura precisa da ovelha para que os embondeiros não anulem ali todo o resto do planeta, não é? Que se calhar simbolicamente, porque eu acho que a obra é de facto de um simbolismo extraordinário, simbolicamente nós podemos pensar nisso, não é? Que é como é que nós podemos encontrar modos de lidar com essas situações que podem ser mais adversas e limitá-las. Portanto, acho que tudo isto pode ser
visto como aspectos do nosso desenvolvimento e de como é que podemos lidar com estas situações e com estas modalidades defensivas que encontramos aqui, não é? O homem que é dos números e que nunca se relacionou com ninguém, ou um outro que também vive sozinho e, portanto, que está triste e que é quase um cogumelo, não é? Portanto, tudo isto nos dá estas leituras de vários aspectos da vida relacional que podem ser mais saudáveis ou menos saudáveis e, por isso, se calhar, traduzir-se em aspectos do nosso desenvolvimento, não é? Acho que toda esta trajetória da história acaba por ser fundamentalmente acerca do que é mais saudável e do que é menos saudável, não é? E as relações ao longo do desenvolvimento, não é? Portanto, as relações de amor, de encantamento com a rosa, das descobertas depois dos aspectos menos bons, não é? Dos espinhos e de lidar com essa ambivalência, não é? De percebermos que há aspectos bons e menos bons em cada pessoa, e tudo isto eu acho que é um sinal de toda a nossa trajetória de desenvolvimento, não é? Como é que a história aborda a importância da imaginação e da criatividade na aprendizagem? Sim. Pensando nas competências que alguém mais preparado para um futuro, seja isso, tenha a futura configuração que tiver, as características que tiver, seja o mundo como for, ou como venha a ser, deve ser alguém capaz de se projetar em cenários futuros, em imaginar qual pode ser o seu papel nesses cenários futuros. E eu acho que a capacidade para pensar de forma divergente, e aliás o início, quando começa a falar do chapéu, que não é o chapéu, mas é uma jiboia, não é? E o que é visível, o que não é visível, e quando ele encontra o príncipezinho, ele diz-lhe imediatamente: isso é um chapéu. Isso é não é um chapéu, não é? Ele conseguiu ver. E eu acho que é a capacidade que, muitas vezes, nas escolas, eu estou sempre a ir um pouco para aí, porque me faz um pouco de confusão. Às vezes, por exemplo, no pré-escolar, as crianças têm muita margem de manobra para pensar de modo divergente, para dizer aquilo que o adulto acha que é um disparate. E é também um tópico muito recorrente. As pessoas crescidas, no Príncipezinho, as pessoas crescidas não compreendem, não percebem bem, levam muito tempo a compreender, não é? Há essa dificuldade de cor de já terem crescido, isto é, já sabem demais, saíram um pouco dessa liberdade primordial para poder pôr em cima da mesa vários cenários possíveis. E eu acho que esta abertura à imaginação, à criatividade, que depois é muito pedida, pede-se às pessoas que pensem constantemente fora da caixa, porque já as metemos numa caixa, provavelmente, não é? Portanto, a lógica seria um pouco esta. Boa tarde, estamos na Universidade de Évora, aqui no Centro de Documentação Europeia. Estamos na exposição do Príncipezinho nas Línguas da União Europeia, uma exposição itinerante que pretende celebrar o multilinguismo da União Europeia e a multiculturalidade. É uma exposição que foi proposta, foi um desafio que o Centro Europe Direct do Alentejo Central e Litoral nos propôs, que está aqui a Alexandra, sua representante, e que trouxe aqui para a Universidade. Exato, esta é uma exposição, neste caso é composta por 44 livros que comemoram a diversidade cultural na Europa. Aliás, o slogan europeu é mesmo Unidos na Diversidade, e estas exposições manifestam bem essa diversidade cultural. É extremamente interessante nós podemos ver um conjunto de livros em tantas línguas diferentes, mas que comemoram e que valorizam todos a mensagem que é transmitida, a mensagem, os valores, tudo o que é um valor universal, que é uma obra universal e que é entendida e valorizada em tantas culturas. E esta diversidade é a base e é extremamente importante para a União Europeia. Esta exposição está hoje aqui em Évora, está aqui na nossa região Alentejo, mas ela circula por toda a Europa, vai pelos 27 países, por cerca de 423 centros europeus, que são todos em regiões diferentes da União Europeia, e vai circulando, portanto vai permitindo a que pessoas de todas estas culturas possam ver a mesma exposição e valorizá-la e comemorar através dela a diversidade cultural que existe na União.
E o Centro de Documentação teve muita honra em receber aqui a exposição para poder permitir à nossa comunidade académica a possibilidade de poder ver todas estas obras, perceber como ela pode ser interpretada, lida, de línguas tão diferentes, ainda que a ideia, o objetivo, o ideal seja exatamente o mesmo.